Olá, queridos ouvintes, pessoal que nos assiste nas redes sociais, no YouTube. Hoje a gente está aqui no nosso querido Iagori Jung com a Simone, fundadora do IGEP, diretora do IGEP, com a Elaine, nossa analista em formação, que já fez psicologia analítica, já fez arte terapia, já fez psicossomática, e está finalizando a sua formação de membro analista. E comigo, que sou analista de data e informação, fiz psicologia junguiana, arte-terapia e estou fazendo atualmente psicossomática. Hoje a gente está aqui para falar com vocês de um tema que está mobilizando muito as pessoas e que a gente gostaria de trazer esse olhar junguiano da alma para a questão do cachorrinho orelha, né? Para quem não viu ainda, talvez, ele foi assassinado por 4 ou 5 adolescentes lá em Santa Catarina, de maneira cruel, deixado agonizando para morrer. E isso gerou uma indignação, porque ele era um cãozinho comunitário, dócil e que não fazia mal a ninguém. E essas pessoas resolveram ir lá e fazer essa crueldade com ele. A gente está aqui para falar sobre isso, sobre a questão da maldade, sobre como os adolescentes, né, adolescentes puderam fazer isso e a família ainda por cima tentou encobrir essa maldade que eles fizeram, né? Então vou passar a palavra para Simone inicialmente para ela trazer a visão dela e depois seguimos com a Elaine. Vamos lá, Simone. Oi, pessoal do Iacori Jung, bem-vindos. A questão é o seguinte: o orelha, e não só ele, como vários outros animais de rua, são como os mendigos que moram na rua. Quer dizer, eles sobrevivem da boa vontade das pessoas, que dão comida, dormem em alguns abrigos quando algumas pessoas permitem. Ele tinha lá a casinha dele, mas as pessoas davam comida, água, mas ele não tinha um acolhimento de verdade, um tutor, um lugar, de aconchego. Porque, gente, ter uma casinha na rua, morar na rua como os mendigos, chuva, frio, trovoada, isso gera medo. E os animais, os gatos, os cachorros, os animais em geral, os pássaros, eles sentem medo. Eles sentem dor, eles têm pânico. Quem tem cachorro, vocês já viram eles tremendo quando chove, quando tem relâmpago? Né? Os moradores de rua, as crianças da rua, elas tremem. Então, nós estamos falando de vida, corpo. Existe o medo, existe a dor, existe a fome, existe o frio. Então, falar, mas ele tinha uma comunidade que cuidava. Cuidava, mas não acolhia, como tantos outros cachorros e gatos de rua, gente. Sabe? Não tem o tutor, aquele que dá na hora do medo, que treme. Sabe? Não dá o colo, não dá o cantinho. Dormir na rua, naquelas casinhas de madeira, quando tem tempestade, trovão. Então fala assim: ah, ele tinha muita gente que acolhia, todo mundo amava, amava, né? Tem aquelas pessoas que têm os moradores de rua, que dão restos de comida, né? E quando as pessoas somem e depois descobrem que faleceram, quem acolhe quando elas têm dor? Dor de dente, que é horrível, dor de barriga, dor no ouvido. Elas vão a um PS, são atendidas como seres humanos. E os cãezinhos? Nós sabemos quando eles estão com dor, os nossos. E esses? Gente, então ele teve uma vida de liberdade e de muito sofrimento, tá? Então ele brincava, ele corria, era o que ele tinha, tá? Mas não vem dizer que ele tinha uma vida boa, não como os outros cães de rua. Ah, eles têm uma vida boa, eles são livres. A que preço, tá? Então eu queria trazer isso, né? Eu acho que não é orelha, são orelhas que a gente deve pensar. Orelhas de gato, orelhas de cachorro, orelhas de seres humanos, que dói, que sente dor,
que sente frio, que sente sede, que sente dor. É isso aí. Fala aí, Elaine. Ah, e só mais uma coisa. E a empatia, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho medo do futuro, né? Eu, daqui a pouco, já passei de 70, mas eu tenho filho, eu tenho neto, e tenho medo do futuro deles. Que humanidade é essa? Quando eu penso no século XXI e o que nós estamos fazendo em Gaza, por exemplo, e em tantos outros lugares do mundo, hã? Não é a mesma coisa? A gente não está matando do mesmo jeito? Que horror! Fala, Laine. Só antes da Elaine, para jogar a bola para a Elaine, né, a gente estava conversando, né, Simone, antes de entrar aqui, e a palavra que me vem quando você fala é vulnerabilidade, né? Então, são pessoas, animais que estão em situação de uma extrema vulnerabilidade, que têm, de certa forma, algum cuidado ali, mas que estão vulneráveis, né? E pensar que, né, pessoas acreditam que que esses seres, né, como Orelha ou outras pessoas moradoras de rua, por estarem vulneráveis, não merecem cuidado, não merecem respeito e simplesmente acham que têm o direito de causar mais sofrimento, né, causar morte disso. A meu ver, isso é a grande preocupação, né? A gente fez até um recente episódio sobre animais como coterapeutas, né? Falando disso, de como eles podem trazer essa grandiosidade, esse amor assim quase incondicional. E aí a gente vê, né, pessoas que fazem esse tipo de atrocidade, porque é isso. A Orelha não foi o primeiro, né? E provavelmente, e infelizmente, talvez não seja o último. E por isso que a gente gostaria de trazer essa reflexão aqui para o nosso podcast. E estamos com a Elaine aqui, que vai falar um pouco para a gente sobre essa questão no contexto dos adolescentes, das crianças, né? E de como, porque eles não nasceram de chocadeira, né? A questão é, Claro. eles fizeram coisas erradas e ainda por cima houve tentativa de esconder, de coibir testemunhas, né? O que torna, para mim, a situação mais perversa ainda. O que você diz para a gente, Elaine? É isso mesmo, né, Mauro? Como vocês trouxeram, duas coisas importantes que eu acho aí, né? Que eu acredito. O que é empatia? Da onde ela vem e como ela construir? Ela é construída. Ela é construída onde? Desde quando? A empatia, ela começa a ser construída lá na infância, né? Ela é construída na infância dentro das próprias casas, no ambiente familiar, né? Com pai, com mãe, com cuidadores. É aí que surge esta empatia, é da interação com o outro. E o outro, além de pai, mães e cuidadores, também o outro é um animal, é uma plantinha, é o outro que nós respeitamos na rua, é o outro que nós encontramos no clube ou numa viagem ou em qualquer outro lugar. E como é construído esse ambiente familiar na infância? Como foi construído esse ambiente familiar desses meninos que atacaram esse cachorro? Será que foi construído com afeto? Foi construído com amor? Foi construído com valores? Ou não? Porque você também falou, Mauro, que o que mais te indigna, e a mim também, eu creio que a Simone também, e a todos que estão nos ouvindo, é essa questão da impunidade, essa questão da perversividade ou da permissividade. Porque onde estão os pais? Permissivos? Será que eles são? Então vou lá, acontece isso com o cachorro, eu fiz tudo isso, e daí eu pego meu avião, ou meu carro, isso, e vou para outro lugar. Eu fico ausente e isento de tudo aqui. Eu me escondo onde? E esse comportamento é de agora? De jeito nenhum. Esse Com- comportamento é lá da infância, né? Porque os pais, eles são referência, eles são modelo dessas crianças. Então, quer dizer, onde há agressividade dentro de casa, essa criança está olhando, está observando tudo aquilo, e o que, que acontece? Está tudo bem. É aceitável esse tipo de comportamento dentro de casa. A criança, como boa observadora, ela pega e leva isso para fora.
E isso ela vai ser perversa com as crianças na escola e todos os outros ambientes sociais de convivência dela. E pior de tudo, isso é o início da sombra, né? Dessa construção desse ego da criança. E essa construção vai, chega na adolescência, o que acontece com a sombra? Ela vem. Porque a sombra, ou a gente integra com essa consciência que ao longo dessa infância, puberdade, nós vamos construindo com a criança, ou ela vem e arrebata todo mundo, que foi o que aconteceu aqui. E qual a consequência disso? Tem consequência? Não, não tem. É aceitável. E assim vão construindo o quê? Os nossos jovens, os nossos futuros adultos. E como está tudo isso aí fora? O que acontece? Está no nosso coletivo. É a desvalorização do outro. Né? Eu estava falando para vocês aqui, isso começou lá com eles, né? Lá em Santa Catarina? De jeito nenhum. Não. Isso pode começar também nas redes sociais. Quando eu falei para vocês do Discord, isso existe. Isso que aconteceu fora, nessa realidade, os jovens, os adolescentes, eles veem no celular, nas telas, no computador. Eles veem, eles ficam assistindo nas telas o quê? Relações sexuais com animais, perversidade com esses animais, um batendo no outro e ao longo, nossa, muitas coisas aí na frente. E aí? Esses conteúdos violentos de sexo, de agressividade, são permitidos? Né? Onde estão, eu vou falar de novo, porque em todo podcast eu falo, onde estão esses pais e onde estão esses cuidadores? São totalmente responsáveis por isso? Não, não estou falando isso. Mas temos que ficar atentos. Eu também sou mãe, Simone também é mãe. Quer dizer, gente, nós temos que ficar atentos a tudo com essas crianças, porque é muito fácil, né, você chegar no lugar e dar uma tela para a criança. Ah, não, vamos se preocupar com o tempo de tela. Não é o tempo de tela, gente. É a presença desses pais no uso dessas telas. Então, vocês acham mesmo que esses adolescentes foram constituídos como? E essa é a pergunta, né? Porque hoje em dia, como eu vim da educação, né? Hoje em dia é muito falado sobre educação humana. Como é construída essa educação humana, né? Nós temos que dar voz a emoções, nós temos que dar nomes a emoções, aos sentimentos. Eu acredito em tudo isso porque eu trabalho com isso. Então eu acredito. E isso, tudo isso tem que vir da alma. Com certeza. Esse cuidado com os animais tem que vir da alma. Você tem que demonstrar, em primeiro lugar, o cuidado que você tem para os animais e para com o outro. É o respeito à vida. É a vida de uma plantinha que uma criança de 2, 3 anos está pisando num jardim, está arrancando tudo. É quando puxa a orelha do gato ou do cachorro, ou pisa em cima disso. E daí todo mundo fala, nossa, ele é pequenininho. Ele entende tudo, gente. A gente tem que reconhecer, sim, a emoção da criança. A gente tem, sim, que dar nome aos sentimentos. É uma educação humana, porque essa educação humana é a formação do caráter dessa criança. É a formação de todo o caráter, da moral, da ética, da personalidade. É aqui que nós devemos olhar. Mas, em primeiro lugar, lógico, devemos validar esses sentimentos dele. Mas será que é só isso? Ele também não tem que validar o sentimento do outro? É só dele? Como que essa criança, esse adolescente aí, esses adolescentes lidam com frustração? Como que desde pequenininho ele aceita esse não? Será que esse não é aceito? Ou melhor, será que esse não é colocado pela família? E qual a reação dessa criança de pequeno, que vai surtir efeito depois na adolescência? Como esses pais, né, cuidadores, encaminham tudo isso? São permissivos? Tudo isso é aceitável? É permitido? Essa violência dentro da própria casa? Ou
tem uma consequência e uma punição. Então, quer dizer, existe uma série de coisas que nós precisamos passar para os nossos filhos. E eu não estou falando isso daqui por ser assim, isso é banalidade, né? Ela está jogando conversa fora. Não, gente, isso é muito sério. Eu vejo aqui dentro do consultório no dia a dia. Eu vejo quando eu vou fazer visitas às escolas, que às vezes eu estou aguardando a coordenação, a direção da escola, e eu estou olhando as crianças no pátio, como elas estão reagindo a tudo isso, como elas se relacionam com o outro. Então, isso é muito sério. Essa empatia que você falou, né? Não é apenas aquele traço lá inato, né? Porque todo mundo fala, empatia é um traço inato. Não, não. Ela tem que ser cultivada, né? Como uma plantinha. E a gente não pode fingir que nada aconteceu, porque muita coisa está acontecendo e vai acontecer ainda. Posso falar, Mauro? Queria falar uma coisa. Eu trabalhei isso bastante no meu doutorado, está lá no meu livro. Existem duas coisas, a ética e a moral. A moral é do ego, é formada no nosso desenvolvimento, desde o nascimento, pela família, pela sociedade, é do ego, tá? Pelos costumes, pelas leis. A ética é do self. Então, um adolescente, uma criança que tem uma ética muito boa, ele, por pior que seja a moral do lugar, como foi certamente a desses jovens, ele não faria uma coisa dessas. Deu para entender? Ele não faria, porque a ética dele, do self, não permitiria, que é uma questão do espírito, da alma. Ele simplesmente não faria, porque iria doer nele. Entendeu? Ele não faria. Para ele fazer isso, é preciso que a ética dele já esteja corrompida por um traço de psicopatia. Entendeu? Já haja um afastamento da alma desse indivíduo, por vários fatores espirituais, psiquiátricos, psicológicos. Porque, por exemplo, eu estava dizendo antes da gente entrar nesse podcast, que mesmo o indivíduo borderline, sei lá, ele vendo e tendo uma índole boa, porque o borderline ele é estourado, ele arruma muita briga, mas não é cruel, tá certo? Ele vendo uma atitude dessa de um grupo de rapazes, ele entraria numa briga com esses rapazes que ele sairia ferido, tá certo? Então, se o indivíduo tem uma boa índole, uma ética, ele não entraria num caso, ele inclusive ia tentar, sabe, dissuadir os outros a fazerem uma atitude dessa. Né? Ele não estaria participando disso. Né? É um absurdo isso que aconteceu. Sabe? Como todos foram coniventes com uma atitude extremamente cruel, como outras que acontecem por aí. Esses são os indivíduos que crescem sem a empatia, que logo estarão batendo nas namoradas e matando as namoradas, as esposas, batendo nos filhos, ignorando os filhos. Não saberão ser maridos, não saberão ser pais. E isso é muito sério, porque quem não tem, e isso a doutora Ana Beatriz, que eu considero bastante, e outros psiquiatra, e outros indivíduos que eu considero bastante, também fala a mesma coisa que eu penso. Quem não tem empatia com o animal, não tem com o ser humano também. Eles são jovens. Exatamente por isso. Você quer um coraçãozinho mais empático do que de uma criança? Os bebês choram se vê um animalzinho machucado, sofrendo. Se um adolescente não tem essa empatia, meu Deus, que ser humano ele vai ser? Tá certo? E aí os pais encobrindo tudo isso,
né? O que vai acontecer? Ah, pode ir para a FEBEM. Ok, ok. Aliás, se fossem pretos, favelados, já estariam na FEBEM, estariam apanhando muito, porque ninguém iria protegê-los dentro da instituição. E eu sei disso muito bem por experiência de vida, tá? Então, gente, olha, as empresas dessas famílias já estão na internet, estão sendo boicotadas, não pelo que os filhos fizeram, mas pelo que eles estão fazendo, coagindo as pessoas que denunciaram. Eles estão tendo uma atitude que demonstra, de onde veio a atitude dos filhos, tá certo? Então, e eu já tive situações de ter que botar meu filho ali, no cabresto quando fez coisa errada, né? E não me arrependo. É necessário, né, Si? É necessário, É necessário, é o limite. Precisa desse exatamente. limite. Uhum, nós precisamos pôr limite no ser humano, porque todo ser humano, dentro da psicologia junguiana, tem luz e sombra. E a sombra é o demônio em nós. Então, se nós não ensinarmos o outro a domar essa sombra, esse demônio, ele pode tomar conta, tá certo? Então, gente, por favor, com essas coisas que a Elaine está falando, essas redes, que são absolutamente perversas, cruéis, que têm como único objetivo desconstruir a sociedade, tá? Ontem foi dia da visibilidade trans, né, Mauro? Eu até postei no meu Facebook e estava comentando com o Mauro, não devia ser visibilidade, devia ser respeito trans. Porque eles não podem ter visibilidade, porque se tiver, esses tipos de jovens vão bater neles na rua, podem até matá-los. Aliás, o Brasil é o país que mais mata trans e homossexuais no mundo. Certo, Mauro? Correto. Como que vai ter visibilidade? Tem que ter respeito para poder ter visibilidade. Leis que punam as pessoas que agridam o ser humano trans, homossexual, o que for, travesti, o que for. E quem é que faz isso? Quem não tem empatia, tá? E quem não tem empatia? Quem faz isso com cachorro, não vai fazer pior com travesti, tá? Fala, Maurinho. Eu estava, né, aproveitando um pouco da sua fala, né, Simone, e trazendo essa questão da vulnerabilidade, né, que é isso, eles são, vamos dizer assim, são valentes com quem é vulnerável, né? Quem não tem, assim, o orelha, não tinha quem defendesse ele ali, a não ser ele mesmo, e era ele, um cachorro já idoso, contra cinco, seis adolescentes, né? E eu, assim, acho que pensando um pouco, ligando um pouco com o que a Elaine estava falando, eu fico pensando como esses adolescentes lidam com a própria vulnerabilidade, com a própria questão da sua sombra, né? Porque ali eu entendo que o grupo dos adolescentes querem demonstrar um para os outros quem é melhor, quem é não sei o quê, e né, rola esse abaixamento de consciência ali do grupo, mas também são ensinados a lidar com o vulnerável de que maneira, né? De eliminar. Eu vou eliminar a minha vulnerabilidade, eu vou eliminar quem é vulnerável, porque isso demonstra que eu não sou vulnerável. E coloca a gente sob risco, porque quem nunca está vulnerável em algum momento da vida? Né? Eu vou encontrar uma pessoa dessa pela rua, que ela tem que provar para alguém que ela não é vulnerável, ela vai procurar as pessoas vulneráveis para se mostrar, né? Para descontar essa raiva que ela tem da própria vulnerabilidade naquele, né? Literalizando essa relação interna consigo próprio. Então, provavelmente, né, que a gente estava falando em casa, não teve esse tipo de acolhimento da vulnerabilidade. Tem essa coisa da performance, você tem que ser melhor, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, e a vulnerabilidade não tem espaço. E quando ela se apresenta dessa maneira, né,
na figura de um cãozinho que está ali só pedindo carinho, que não atacou eles, pelo que se sabe, né? O cachorro não foi uma defesa, foi um ataque covarde e que, para mim, ilustra essa projeção dessa vulnerabilidade que tem que ser eliminada, que tem que ser extirpada. Mas ela faz parte da gente, né? E a gente, não sei, todos nós como humanos, mas assim, o que a gente vê é que tem muito medo da vulnerabilidade, né? Essa vulnerabilidade genuína, essa coisa que nos faz ser humanos, que nos faz nos conectar com o outro, estar à disposição do outro para acolhê-lo, né? E isso tem essas pessoas ofereceram uma paulada para quem apresentou isso para o pobre do orelha, né? E Diga, você sabe, Elaine. Mauro, que isso que você acabou de falar faz muito sentido, né? Como eu estou me aprofundando um pouquinho mais aí nesses estudos da infância, da adolescência, num dos livros de Jung, acho que é no de Etapas da Vida Humana, ele fala justamente isso, né? Ele coloca exatamente isso, que nos lares onde não há compreensão, não há amor, não há afeto vindo desses pais, essa criança, quando chega na fase da adolescência, ele não consegue ter voz. Daí ele vai para onde? Para os atos de agressividade, né? É onde ele rompe com o civilizatório, né? Onde ele externaliza isso através da crueldade, porque ele vai atacar quem? Os mais frágeis. E isso vem exatamente da infância de um ambiente repressor, de pais repressores. Faz muito sentido com tudo isso que está acontecendo. Isso é muito sério, isso é muito sério. Uhum, exato. Uhum. E eu vou dizer mais, sabe, Elaine, qual que é a questão? Né? Quantos são esses jovens? Né? Eles são o que nós chamamos de filhinhos de papai. Né? Com o pobre, o que aconteceria? Hã? Agora, o pobre faria isso? Se eu vou te dizer que eu creio que não. Sabe por quê? Porque haveria uma identificação projetiva. Né? Né? Eles, abandonados, dependendo muito da comunidade, como o cãozinho. Há uma identificação projetiva. Né? O contrário desses jovens. Aquilo é o descarte, aquilo é o que eu não quero ver. Né? Porque não tem raça. Eles têm pedigree, eles têm nome. Né? Que horror! Que horror! Né? E um estado que tem tanto problema, né? Santa Catarina tem um rol de prefeitos presos, de tanta corrupção, né? E a gente até fica, poxa, veio de onde veio, né? Me desculpem os catarinenses, nem todo mundo é igual, mas é um estado com muita corrupção. E aí as pessoas vão perdendo valores, né? Que coisa é essa? Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. Uhum. E todas Agora, essas vivências acabam dessa forma. exatamente, né? Então, nós estamos vendo nas escolas, a gente tem o Luiz, que é um amigo nosso, aluno, que é também educador, e ele fala o quanto ele sofre nas escolas também com os jovens. Os jovens não respeitam mais professor, coordenador, diretor, sabe? O que está acontecendo? Como assim? Né? No meu tempo, a gente tinha um respeito pelo professor, eu sou educadora também, pedagoga também, né? E o meu sonho como pedagoga, né, era a gente ter aquela, né, Elaine também é pedagoga, né, estar na sala de aula, estar no colégio, educando, passando valores, né? Eu fiz pedagogia, fiz filosofia, né? Poder falar de ética, né? Moral. Eu sou apaixonada pela ética e pela metafísica, né? Meu Deus do céu, hoje você vai dar aula de filosofia, de ética?
Ninguém te ouve. Hã? Que triste isso. Hum? Fala aí. Inclusive Porque não é o foi, quê? é, Valorizado. Não tem exato. valor. Inclusive foi até retirado, né, ou diminuída a carga horária de filosofia, sociologia do ensino básico, É, porque o se ach... Rio retirou, né? Está destruindo a educação aqui em São Paulo. Eu não sei o que ele veio fazer em São Paulo. Ele veio destruir o estado de São Paulo. Aí juntou com o prefeito, ambos estão destruindo a cidade de São Paulo, né? Uhum. Desculpem eu estar aqui falando de política, mas como filósofa, né, eu não consigo ficar com a boca fechada quando o assunto também toca na política. E, aliás, aí eu quero falar mais uma coisa. Haveria de ter um, uma punição mais justa, sabe? Para esse tipo de violência contra os animais, tá? Inclusive quando é adultos, porque recentemente um homem prendeu o cachorro no carro e saiu arrastando, certo? Esse tem que ser prisão direto. E os adolescentes, existe uma entidade para menores onde eles também devem ficar retidos. Por que só o pobre fica retido? Hã? Por que o Qual é o Felipe não? conceito, qual é o conceito de infrator e da classe Exato. social? Tem classe Uhum. social dentro dessa Infrator. palavra infrator? Exatamente. Né? Então, eu gostaria muito de entender. Lei, ora, lei. Para quem a lei? Que horror! E os pais têm que responder. Não é pagando, porque para alguns, para o pobre, para a classe média, média baixa, pagar um delito é penoso demais. Mas para esses do orelha, é insignificante. Teria que ser outro tipo de punição. Seria um trabalho mesmo, junto a ONGs de animais, limpando cocô, dando banho em cachorro, sabe? Esses cachorros que não têm dono, sabe? Fazendo um real trabalho voluntário, sabe? Construindo abrigos para os cachorros, mas é botando a mão na massa, não é dando dinheiro. Dando dinheiro, isso a gente trabalha em mandala muito, né? Dando dinheiro não resolve nada. Quando a gente tem que pagar alguma coisa, a gente trabalha muito em mandala, é servindo com o nosso trabalho, certo? Eu acredito muito nisso, que eles estão devendo para a sociedade, estão devendo para o sagrado, sobretudo, um servir em troca da crueldade que foi cometida pelos filhos e por eles, que foram encobrir tudo isso, que é um absurdo. Em vez de educar, em vez de dar o exemplo, eles foram encobrir. E isso é uma falta, não é falta de moral, não, viu? Isso é falta de ética. É muito mais sério. Falo muito, né, gente? Desculpa. Mas eu acho que é uma ótima fala, Simone, para a gente já ir se encaminhando para o fim, né? Nós temos o nosso tempo se encerrando. Eu queria saber se a Elaine gostaria de contribuir com mais alguma coisa. Eu acho que a Simone fez uma fala muito contundente, muito poderosa aí nesse, para a gente encerrar com ela mesmo. Tem aquela fala, né, parafraseando um pouquinho Jung, que Jung, como ele fala essa questão da infância, assim, bem en passant, que é através dos pais, e ele pontua bem isso e se aprofunda bem isso, ele traz muito que aquilo que não foi assimilado, trabalhado nessa infância, ressurge aonde? Justamente nessa adolescência. E vem como? Afrontando a todos. Vem devastando tudo que vem pela frente. É o que aconteceu com eles. Né? Então, eu vou me tornar um pouquinho repetitiva aqui, né? De acordo com alguns podcasts que eu gravei, eu vou fazer um pedido não só aos pais, né? À sociedade, mas também a esses pais, também a esses educadores. Né? Conversem com essas crianças, com esses adolescentes,
transmitam a eles, não só através da fala, mas através de atitudes, transmitam valores, né? Educação, mostrem a eles como cuidar dos animais, como cuidar das crianças, né? Valorizando os sentimentos deles, sim, também, mas o do outro, né? Estabelecendo limites e ficando atentos. Será que eu estou sendo permissivo com o meu filho? Será que eu estou aceitando tudo o que ele está fazendo? Não tenham medo. Acreditem na educação que vocês estão dando. Porque eu escuto muito aqui na clínica, os pais eles sentem medos, muito medo de ir contra aquilo que os filhos estão falando ou fazendo. Não tenham medo, né? É a alma, é o coração de vocês. Eduquem com essa alma, com o coração. Sejam firmes nos valores que vocês estão transmitindo e fiquem atentos aos ambientes digitais, às redes digitais, sociais. Supervisionem tudo isso. Não é o tempo de tela, é a supervisão. Essa tela precisa ser supervisionada, não só pelo ECA, não só sobre essas leis, sobre essas regras do ECA, não, por vocês também. É isso. No fim, né, Elaine, eu acho que você fala uma coisa que eu acho muito importante. Não é só a palavra que educa, né? É a ação. O ser humano, ele aprende pelo que ele, não só pelo que ele ouve, mas pelo que ele vê, pelo que ele sente, né? E educação não é só providenciar conteúdos para aquela pessoa passar no vestibular, ela saber alguma coisa. Tem uma educação que é essa educação da relação e só os pais podem, né, demonstrar isso através do afeto, através do carinho. E dar limites, muitas vezes, é mais amor do que simplesmente ser permissivo, né? E você ensina a pessoa a se conter em si mesma. Mas é isso, gente. Agradecer a Simone. Segundo, Mauro, eu só quero falar uma coisa. Diga, Gente, não Simone. deixam de ouvir o Iagor Jung quando nós falamos de animais como coterapeutas, que é o Sim. outro lado da história. E foi um pouquinho antes disso acontecer, né? Engraçado. A gente É. gravou, acho que 2 semanas depois aconteceu essa tragédia aí. Então ouçam, porque tá muito bonito. Foi um dos que eu mais gostei de gravar. Eu sou amante dos animais, assim. Simone também, a Miquela também, né? E também deem uma olhada nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, que tem muitos episódios interessantes lá para vocês ouvirem e compartilharem com a gente as suas percepções sobre isso. É isso, gente. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado, Elaine. Espero ver vocês em breve e aguardo vocês, ouvintes, nas nossas redes e nos outros episódios. Um grande beijo.